Mais uma boa noite a todos e todas. Sejamos bem-vindas ao nosso momento de celebração, culto, de palestra, de evangelização. Nós podemos dar diferentes nomes, mas em si o objetivo é ouvirmos a palavra de Deus e estarmos em comunhão com Deus, mas também entre nós. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu confesso que eu esperava os bancos mais cheios. Essa era a minha perspectiva. No entanto, eu não quero ficar preso nos bancos vazios. Eu quero olhar para aqueles bancos que estão preenchidos. Por isso, mais uma vez, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que juntos nós podemos estar em comunhão nesse momento aqui. Saudamos também as pessoas que nos visitam. Pastor Marcelo, que vem lá da Faculdade Luterana de Teologia, seja bem-vindo entre nós, nosso palestrante. Logo mais ele vai falar um pouquinho mais, talvez se apresentar. Também os pais do pastor Marcelo, não guardei o nome, Osmar e Ivone, que hoje à tarde descobri que eram daqui, são originários daqui. Descobri que o pastor Marcelo, eu vou deixar ele falar depois. Mas ele passou como criança por essa comunidade, Isso era algo novo para mim, mas que legal, que bom que vocês estão aqui conosco. Os demais, eu creio, pelo que eu percebo, são da nossa comunidade. Eu quero iniciar fazendo algumas perguntas. Você já se perguntou por que você está nesse mundo? Você já se perguntou? Enquanto você pensa, eu vou lembrar de saudar o pessoal de Caçador, O pessoal do presbitério, da diretoria da comunidade, da paróquia, Marô, Delir também. Eu já estava esquecendo dele, para mim eles são comuns. Mas, você já se perguntou por que está no mundo? Você já se perguntou por que você nasceu? Tem a estrofe de um antigo hino, o Inário eu cantarei ao Senhor, Inário Azul, talvez você lembre disso. Lá nesse hino dizia: por que nasci? Por que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Qual a resposta? Eu pergunto, qual a resposta para mim? De onde eu vim? Por que estou aqui? E o futuro? Como será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto, qual a resposta para mim? No ensino confirmatório, uma das primeiras lições que eu faço com os confirmandos é falar para eles de que ninguém de nós nasceu por acidente. Ninguém de nós nasceu por acaso ou está nesse mundo por acaso. Mesmo que alguém diga: mas eu fui um acidente, meus pais não tinham me planejado. Mas você nasceu, eu nasci, nós nascemos, porque Deus nos planejou. Nós fazemos parte dos planos de Deus, nós somos frutos dos planos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos chamados para servirmos a Ele e aos seus propósitos e aos seus planos nesse mundo, até que Ele nos chame para estarmos com Ele do outro lado do céu. Mas quais são esses planos e propósitos de Deus para mim, para você e para toda a humanidade? Quero saudar a cada qual de nós com a palavra bíblica que ali está projetada. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Não é um texto nada desconhecido, creio eu, para você. Faz parte do relato da criação de Deus lá de Gênesis. Mas nos lembra que Deus criou o ser humano e o colocou no jardim do Éden. E aqui nós poderíamos ampliar esse Éden dizendo: colocou no mundo para cultivar e guardar. E esse cultivar e guardar é muito amplo. Não é só cultivar a terra para produzir
produzir o fruto, mas é também cultivar a proposta e os planos de Deus nesse mundo. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque nós queremos ouvir sobre o nosso lugar no mundo. É o tema de hoje, da nossa proposta para ouvirmos hoje. Por que eu e você estamos no mundo? Que Deus assim nos abençoe. Abençoe em especial o pastor Marcelo para nos trazer palavra e nos ajude a refletir. Por que nós nascemos? Por que estamos aqui? Por que estamos no mundo? Que não é por acaso. Mas a resposta vamos ouvir no decorrer do nosso programa desta noite. Convido para cantarmos juntos o hino Graças Dou por Esta Vida e convido as meninas da base, que combinamos assim, vamos cantar hoje à noite, puxar o louvor. Então, por gentileza, meninas, venham à frente. Depois desse tempo difícil que nós passamos no Covid, ainda estamos no momento de cuidados, mas nos alegramos com cada pequeno sinal que Deus dá entre nós. E hoje à noite, não sei se vocês perceberam, mas nós temos alguém que eu acho que é a primeira vez, pelo menos eu estou vendo a primeira vez, depois que eu estou aqui também atendendo a comunidade. Alzir, primeira vez que você está no culto. E nos alegramos muito, porque depois daquela temporada complicada, que você esteve hospitalizado, Deus te deu a graça de hoje estar conosco. Não por acaso estás no mundo e não por acaso estás aqui. E bom, nos alegramos por poder contar também contigo, claro, com cada qual de nós, mas também em especial porque a comunidade lembrou de ti em oração, e hoje nós queremos louvar porque estás aí. Por isso, graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida. Na presença desse Deus, convida-nos a colocarmos em oração. Querido e amado e bondoso Deus, te rendemos graças pelo privilégio que nos dás de novamente neste dia, nesta noite, podermos nos reunir em tua casa como irmãos e irmãs na fé, para juntos ouvirmos e aprendermos da tua palavra. Ó Deus, nós também sabemos que assim como somos, sem poder ocultar nada, porque diante dos teus olhos tudo é descoberto,
Desta forma, podemos nos colocar diante de Ti, pelo qual somos gratos. E assim reconhecemos nossa culpa, nosso pecado, nossas falhas, nossas fragilidades, nossas omissões, também no nosso jeito de pensar e agir dentro do plano de Deus para a humanidade. Por isso nós te pedimos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, perdoa o nosso pecado, lava-nos e purifica-nos de toda e qualquer maldade. Também rogamos que com Teu Santo Espírito estejas conosco, nos restaurando e nos transformando de dentro para fora. Pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos lembra que se confessamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar tudo aquilo que nós colocamos diante dele. Se confessamos o nosso pecado com sinceridade, não tenhamos dúvida, Ele nos perdoa o pecado e nos purifica de toda e qualquer injustiça. E assim eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também está pensado, já foi anunciado, de que hoje à noite nós faríamos a instalação da diretoria paroquial. Então eu quero passar esse momento brevemente, mas nós queremos fazê-lo porque nós ainda não fizemos isso oficialmente. E aí nós tínhamos combinado isso lá atrás, como hoje à tarde tinha o momento das lideranças, a ideia é que toda essa turma estivesse conosco, mas nem todos puderam estar e nem todos estão hoje à noite, mas mesmo assim nós queremos prestigiar aqueles e aquelas que aqui estão. E dessa forma eu gostaria de convidar para vir à frente também para a comunidade saber quem é a diretoria, a nossa presidente, e foi então eleita depois, né? A Roselei, por gentileza, a Roselei Gresso Boto. A vice-presidente, a Márcia Helena Kramer, que esteve hoje à tarde, mas porque veio de carona, acabou retornando para Caçador. Nossa primeira secretária, Débora Cristina Francis Martins, que coincidentemente é nossa filha. Segundo secretário, Rubens Knecht, que está aqui conosco, por gentileza. Nosso primeiro tesoureiro, que teve também um imprevisto, Marcos André Lins, que é de Caçador, então não pôde estar. Nossa segunda tesoureira, que é a Esther Miller Una, é assim que pronuncia? É mais ou menos assim. E o conselho fiscal da diretoria paroquial, eu gostaria de convidar também a Maracele Jung. Olha aí. É mais ou menos assim também. Meu alemão é quase igual ao meu russo, assim, né? O Albanir Miguel Frigoto, o Odelir Neves, e aí o Eric Yuri Martins, que coincidentemente é nosso membro, o Inácio Hassi, que então é o tesoureiro de Caçador, mas não pôde estar hoje, e o Nelson Antônio Schosler, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Tá? Esta é a turma que foi eleita. Ah, tá lá os nomes, né? Esta é a turma que foi. Isso, junta um pouquinho aí para uma foto, né? A Margot se encarregou, eu agradeço. A Margot sempre lembra dos registros. Ela perguntou para mim antes: quem é registro, pastor? Eu falei: que bom que você lembra. Tem a ver, pastor Marcelo, com o nosso tema de hoje. Se o pastor tivesse lembrar tudo, estaríamos roubados, né? Mas que bom que temos lideranças que pensam nisso. Eu quero convidar vocês agora a olharem para mim, aqui. Queridos Roselei, Débora, Rubens, Esther, Maracele, Albanir, Odelir, Eric e Nelson. Vocês foram indicados, consultados, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária do dia 10 de abril de 2021, aqui preciso abrir um parênteses, o nosso presidente eleito naquela Assembleia foi o seu Samuel Jung, que infelizmente não pôde estar conosco, não pode estar conosco, porque Deus assim permitiu que a caminhada fosse diferente, mas ele que sonhou tanto com esta paróquia, não conseguiu exercer, mas foi eleito nosso primeiro presidente. Isso faz parte da nossa história, e por isso eu sinto isso aqui, mesmo que mexa com as nossas emoções.
Mas isso precisa ser registrado aqui, né? Porque eu lembro das conversas que eu tive com ele depois disso. Por causa do acontecido, tivemos que realizar uma nova Assembleia Geral Extraordinária no dia 11 de junho, que os demais nomes foram homologados e que então a Roselei se dispôs a partir de conversas, né, que ela inclusive tinha tido com o seu Samuel. Né? Seu Samuel algumas vezes tinha dito: você, a Rose, deveria ser. E se ele não pôde exercer, a Rose se dispôs, foi eleita naquela Assembleia. E o Conselho Fiscal que eu citei foi eleito também então na Assembleia do dia 11 de setembro. A vocês que foram consultados, eleitos pelas Assembleias Geral Extraordinárias que eu citei, a vocês cabe, equipe eleita, coordenar os trabalhos da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Unidos em Cristo. A vocês cabe esta atividade e trabalhar e caminhar junto em cooperação com o trabalho pastoral. Em cooperação com o trabalho pastoral. Lembro que a tarefa de vocês não é meramente administrativa e não tem a ver com a conversa que a gente teve hoje à tarde. Isso aqui eu já tinha escrito. Não é meramente administrativa, mas também a partir do que ouvimos hoje à tarde no encontro de lideranças, é de responsabilidade de vocês, de acordo com os documentos normativos da ISLB. Vocês são responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos na paróquia, das comunidades como um todo. É tarefa de vocês verificarem se o Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado de forma correta, se os sacramentos estão sendo administrados de forma correta e se a diaconia, que é o serviço da comunidade para dentro do mundo, está acontecendo de forma correta, de acordo com o Evangelho. Vocês devem olhar para além das fronteiras das comunidades e se preocuparem com as novas oportunidades de missão cristã da igreja, desta paróquia, das duas comunidades. Além disso, é papel de vocês zelarem pela ordem administrativa, de acordo com os estatutos vigentes na ISLB, com os documentos normativos da nossa igreja, realizando uma gestão financeira correta e um sistema de contribuição adequado para as comunidades e para o desenvolvimento da missão de Deus. A função do presbitério, do presbítero, da presbítera, da liderança, tem importantes referências na experiência bíblica e também nos textos bíblicos, mas o texto por excelência, que eu sou apaixonado para citar num dia de instalação de presbitério ou de diretoria, é de 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, nem por sorte da ganância, mas como Deus quer, de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Essa palavra diz a nós que nós não exercemos por obrigação, nem para aparecer, nem para mandar, como o pastor Marcelo também citou hoje. Tenho função de liderança, então agora eu posso mandar. Pelo contrário, é uma função de serviço. De acordo com esse texto, percebe-se que a tarefa por excelência do presbitério, das lideranças, é cuidar do rebanho a ele confiado. E agora eu vou pedir para vocês olharem para trás. Aqui é parte do rebanho que Deus confiou a vocês. O foco são as pessoas e a necessidade que essas têm. Não de ponto de vista meramente humano, mas a perspectiva do reino de Deus. O Evangelho que transforma, que liberta a vida das pessoas. Todas as atribuições conferidas a vocês, presbíteros e presbíteras, em todos os níveis da igreja cristã, previstos em estatutos e outros documentos normativos, decorrem do mesmo princípio, que é o zelo pelo trabalho e por aqueles que Deus confiou. O alvo é essa comunidade que vocês estão vendo e aquela parte da comunidade que nós não estamos vendo. E que a partir do que vimos hoje à tarde, precisamos tentar trazer de volta. Buscar essas pessoas que não estão aqui. Sejam crianças, sejam adultos, sejam idosos. Na função de cuidar do rebanho,
há um pré-requisito básico: desempenhar essa tarefa de boa vontade, com gosto, com alegria, com disposição para servir. Agora eu peço que vocês olhem para cá de novo. Em outras palavras, ser presbítero e presbítera é atividade a ser desenvolvida com o coração e com muita paixão. Já foi lema da nossa igreja: missão de Deus, nossa paixão. Que o nosso coração seja sempre apaixonado pela missão de Deus, não por outra coisa. E quando nós nos apaixonamos pela missão de Deus, então o evangelho transformador está no nosso foco, indiferente da função que nós exercemos. Esta postura, quando nós estamos apaixonados pela missão de Deus, com toda certeza a partir de nós, vai começar a contagiar outras pessoas pela mesma missão em nossas comunidades. Dito isso, eu lhes pergunto perante Deus e também a comunidade aqui reunida e representada: vocês se comprometem a coordenar e dirigir os trabalhos desta comunidade, desta paróquia, em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, levando em consideração a confissão luterana e seguindo as normas vigentes na IACLB e nesta paróquia? Se esse for o forte desejo no coração de vocês, então respondam em voz alta: sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Comunidade, lembrem de orar por eles para o exercício da sua função que aqui assumiram, para que Deus dê sabedoria, discernimento e muita paixão, para que eles possam cumprir aquilo que também agora, diante da comunidade, diante de Deus, assumiram o compromisso. Convido a comunidade para colocar-se em pé. Nós queremos orar por esses queridos e também abençoá-los, para que eles possam exercer com propriedade, cada dia mais, esta função para a qual foram escolhidos, eleitos e agora instalados. Oremos juntos. Estende também tua mão para abençoá-los. Querido e amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida destes amados e amadas, destes que aqui estão e aqueles e aquelas que não puderam estar aqui, mas que se dispuseram a caminhar como diretoria paroquial da Paróquia Unidos em Cristo. Obrigado pela vida deles, obrigado pelos dons que eles deste, obrigado pela disposição que eles tiveram e colocarem-se também a teu serviço. Fomos lembrados que devemos fazer isso com muita paixão, com todo o coração, com todo o ânimo, para a honra e glória do nosso Deus. Porque afinal de contas, o objetivo de ser liderança nada mais é do que o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que as tuas ricas bênçãos venham sobre cada um e cada uma desses amados e amadas, que deles diariamente sabedoria, discernimento, paciência, para que também possam assim, a partir da tua palavra, conduzir o trabalho e a caminhada das duas comunidades que compõem esta paróquia. Obrigado pela vida de cada qual. Abençoe assim também suas famílias, seus lares, para que animados e animadas possam exercer sua função. Abençoe também nossas comunidades, para que, juntamente com essas lideranças, cada pessoa, cada membro das nossas comunidades, entendendo o seu papel no plano de Deus, possa caminhar junto, somando forças para exercermos o papel e a tarefa do teu reino nesta nossa paróquia. Por isso nós te pedimos que a bênção do Todo-Poderoso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha sobre eles e permaneça com eles, hoje e para sempre. Amém. Amém. E comunidade, recebam a eles como diretoria paroquial com uma forte salva de palmas.
podem assentar e assim como eles voltam aos bancos, eles voltam para o meio de vocês. Tá? E assim nós vamos juntos caminhar de mãos dadas. Eles não vão caminhar sozinhos, assim como eu não caminho. Mas juntos nós podemos caminhar e somar nessa caminhada. Ok? Convido para nos prepararmos então agora sim para o momento de palestra, cantando juntos o hino Andando com Cristo. Porque é assim que nós queremos andar. Então, meninas da Oásis, por gentileza. Convido assim ao pastor Marcelo para vir à frente. Convido assim, já troco para você logo em seguida. Convido assim como estamos. Temos uma palavra de oração, pastor Marcelo, e incluir na outra oração, eu preciso incluir aqui. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que hoje nos dá novamente de ouvirmos, estudarmos e entendermos a tua palavra. O teu Santo Espírito venha sobre entre nós, nos trazendo entendimento que o pastor Marcelo tem preparado para a nossa comunidade nesta noite. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, não só porque 2020 eu devia estar aqui no primeiro semestre, com a pandemia daí a gente cancelou, não pôde vir. Segundo semestre de 2020 também não foi possível. E aí pouco tempo atrás, quando houve aquela paralisação toda no Brasil, aí faltou combustível e a gente não pôde vir. Hoje quando chegamos aqui, aí lá na casa do tio Idomar, ele disse: então hoje serão as palestras. Eu disse: eu não sei, eu estou aqui. Se as palestras vão acontecer ainda não sei, né? Mas vamos ver se isso acontece. E de fato aconteceu, né? Mas me alegro muito mais não porque então deu certo de estar aqui para esse ciclo de palestras, essas duas palestras, hoje e amanhã de manhã, mas no dia 17 de março de 1974, os meus pais, o tio Idomar, a tia Eunice, o tio Adolfo e a tia Beth me trouxeram aqui nessa igreja para ser batizado. Fui batizado aqui, se eu não me engano, junto com o Manfred, né? Confere? Um negócio meio família. Então eu não preciso muito me apresentar, né? Porque muitos da comunidade, se não me conhecem, conhecem os meus parentes, né? Saímos daqui, eu saí muito cedo daqui da comunidade, nos anos 80, início dos anos 80, então eu tinha uns 7, 8 anos. Tenho poucas lembranças daqui da comunidade, mas uma que eu nunca me esqueci é que a gente não vai no banheiro durante o culto, né? Aqui em volta tinha umas cercas vivas, né? E a minha mãe ensinou que a gente não vai no banheiro durante o culto usando um pedaço de uma cerca viva, né? Então aprendi muito, né, da vida comunitária aqui na comunidade. Fui muito abençoado no culto infantil aqui, fui abençoado também no meu tempo de formação.
quando estava estudando teologia para ser pastor, então de 95 até 99, a base dessa comunidade fielmente fazia contribuição para que eu pudesse ter manutenção na minha formação. Então eu sou muito grato aqui por essa comunidade, pela história de ter acolhido a minha família toda, de ter me auxiliado e nem consigo ter ideia de quantas bênçãos vêm dessa comunidade para a minha vida. E hoje então eu tenho a oportunidade de repartir com vocês algo que possa vir trazer bênção também para essa comunidade. E o tema que nós vamos tratar hoje à noite é justamente esse, o nosso lugar no mundo. Até eu tenho que fazer uma correção ou perguntar, vai mesmo ali comunidade Bom Pastor, eu vi paróquia Unidas em Cristo, as duas coisas. Quando vocês veem lá comunidade Bom Pastor, é a paróquia toda, está junto aí também, né? E nós vamos falar então sobre mordomia cristã, o nosso lugar no mundo. Eu quero iniciar contando uma história que conta-se assim na Idade Média, que quando se construía uma catedral, uma igreja, não era assim coisa pequena, era coisa enorme, era uma construção que demorava algumas vezes até décadas, e algumas até séculos demorava para construir. E muitas pessoas que começavam a construir uma catedral, às vezes não viam a conclusão dela, porque não dava o tempo da vida das pessoas, tanto que demorava, né? E conta-se que então numa construção de uma catedral, certa vez, um homem vinha chegando e viu o pessoal lá trabalhando com as pedras, com o material todo para a construção, e ele então resolveu fazer uma pergunta para as pessoas que estavam ali. E ele perguntou para eles: o que você está fazendo? E logo que ele fez essa pergunta, teve um homem assim que parecia muito irritado, muito zangado, muito chateado, que ele respondeu o seguinte: eu estou pagando os meus pecados. Imagina o serviço dele, né? Ele diz: eu estou pagando os meus pecados. Um camarada que estava ao lado dele, que não estava tão assim sisudo no seu semblante, mas estava fazendo o mesmo serviço, ele disse o seguinte: eu estou sustentando a minha família. E um terceiro que estava ali por perto, fazendo o mesmo serviço, ele alegremente olhou para aquele homem que perguntou e disse para ele: eu estou construindo uma catedral. Estou pagando os meus pecados, estou sustentando a minha família, estou construindo uma catedral. Era um mesmo serviço, mas tinham 3 respostas diferentes. O que fazia? O que motivava essas pessoas a terem respostas diferentes? Por que elas responderam diferente? Por causa do mesmo serviço. Vocês têm alguma ideia por que acontece isso? Pode responder se quiser. Pela perspectiva que se vê, né, aquilo que está sendo feito. Pela perspectiva que se vê daquilo que estava sendo feito. É bem isso mesmo, né? A visão que cada trabalhador tinha do seu trabalho, e por que não dizer a visão que cada um tinha da sua própria existência, do que estava fazendo ali, isso determinou a resposta que cada um deles deu. Mesmo serviço, mesmas dificuldades, mesmo objetivo, mas perspectivas diferentes, respostas diferentes por causa dessa visão diferente que eles tinham. Nesses 2 dias que eu estou aqui com vocês, hoje à noite, amanhã de manhã, eu quero justamente repartir com vocês uma visão, repartir para vocês uma perspectiva, uma maneira de a gente olhar, de a gente entender a vida cristã, de a gente entender a comunidade cristã, de a gente entender a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Repartir uma visão com vocês. E por isso essa primeira palestra, ela tem esse nome de o nosso lugar no mundo. Como é que a gente se enxerga aí no mundo? O pastor Hildo antes já provocou a gente com isso, né? Perguntar, mas qual é a minha razão de existência? Por que eu estou aí no mundo? E a gente poderia perguntar, por que eu faço parte de uma comunidade? E fazendo parte da comunidade,
Para que existe essa comunidade? Repartir essa visão com vocês. E não será uma visão elaborada por nós mesmos, mas uma visão que nos é dada pelo próprio Deus na sua palavra. Se nós somos pessoas cristãs, se nós somos comunidade cristã, o que deve determinar o nosso olhar para nós mesmos e para o nosso mundo é aquilo que Deus diz. E nós vamos procurar entender então o olhar de Deus e pedir que Deus nos dê olhos que enxergam assim como Ele enxerga. Olhos que vêm da parte de Deus, que determinem a nossa maneira de entender a nossa existência e a nossa vivência nesse mundo. É isso que eu quero repartir com vocês. E quero tomar como base, então, para esse repartir dessa visão, 2 textos bíblicos. O texto de Jonas, capítulo 1, verso 1 a 3, e o texto de Atos, capítulo 10, os versos 23 a 24. Então, se você tem a Bíblia aí junto consigo e quiser abrir, abra lá o texto de Jonas, capítulo 1, os versos 1 a 3, e também Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, os versos 23 e 24. Você vai ter que colocar assim um dedo lá dentro assim para segurar uma leitura e outra, né? Põe o dedo lá, segurando em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e abra em Jonas, que nós vamos fazer a primeira leitura em Jonas. Jonas 1, 1 a 3. Jonas 1, 1 a 3 e Atos 10, 23 a 24. Guardamos Atos para uma segunda leitura, lemos Jonas por primeiro. Agora, escolher Jonas para a leitura bíblica é uma coisa complicada, né? Lá no meio dos profetas menores, né? Até que a gente encontra isso. Nem tinha. Jonas, o Jonas ele costumava fugir, né? Talvez fugiu da sua Bíblia também, né? Jonas, capítulo 1, os versos 1 a 3. Eu faço a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia. Ali diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem aqui essa palavra. E vamos ler Atos então, capítulo 10, verso 23 a 24. Atos 10, 23 e 24. Ali temos relatado o seguinte: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aqui só um recortezinho. E essas duas leituras, elas são assim partes bem pequenas, só para despertar a nossa curiosidade e entender elas dentro desse plano da visão de Deus para com a pessoa cristã, para com a sua comunidade. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, vocês fizeram a leitura junto, prestaram atenção ali. O que une essas duas histórias? Você reparou o que tem parecido com essas duas histórias? A história do chamado do Jonas, e aí ele foge do chamado,
que é sair da presença de Deus, e o Pedro, que está obedecendo uma ordem de Deus, inclusive ali quando ele vai para Cesareia, aonde ele vai na casa do Cornélio. Você percebeu alguma coisa que une essas duas histórias? Tem direções contrárias. Um fugiu, outro obedeceu. O que mais? A cidade de Jope. Isso é uma pergunta que a gente faz lá para os estudantes em prova, sabe? Vocês aqui foram muito bem, olha só, né? O que une essas duas histórias? Fala da cidade de Jope. E não é por acaso que a Bíblia coloca esses dois acontecimentos a partir da cidade de Jope. A gente tem aí uma mesma cidade, né? Mas dois caminhos diferentes. E a gente pode dizer assim que o caminho do Jonas foi o caminho da rejeição da vontade de Deus, do plano de Deus. E o caminho do Pedro foi o caminho da submissão e do cumprimento do plano de Deus. Só para a gente ter um pouquinho dessas duas histórias, um pouquinho mais, né? A história do Jonas é uma história que eu escutei, inclusive, no culto infantil aqui em Friburgo, né? Não lembro toda a história que foi contada, mas eu lembro de ter ouvido a história do Jonas aqui. Talvez todos vocês já ouviram alguma vez a história do Jonas. E a história do Jonas é uma história muito interessante, porque começa com essa palavra de Deus falando para esse profeta que ele deve ir para uma cidade chamada Nínive. Essa cidade é a capital da Assíria. E o tempo que essa história acontece, esse local, a Assíria, era justamente o povo inimigo do povo de Israel, que havia conquistado Israel, que havia submetido Israel a pagar tributos, que havia também feito uma campanha militar muito agressiva. Os assírios, quando eles entravam numa localidade para conquistar, eles não tinham problema em matar tudo que eles encontravam pela frente. Eles eram os piores, assim, em termos de pensar na dignidade humana, né? Eram os piores guerreiros que tinham nesse sentido. Eles, onde passavam, eles matavam todo mundo, eles eram odiados por todo mundo, inclusive pelos judeus. E Deus diz para o profeta Jonas para ir na cidade de Nínive, e ele diz: olha, eu vejo que a malícia dessa cidade subiu até mim, e você vai lá pregar contra essa cidade. E o Jonas, ele diz aqui, no verso 3 que a gente leu, que ele se dispõe, mas ele se dispõe não para ir para essa cidade pregar, falar contra ela, em nome de Deus, mas para fugir. E lá no porto de Jope, ele vai pegar um barco e vai fugir para esse lugar chamado Tarsis. Tarsis é exatamente o oposto da direção para Nínive, muito longe. Ele quer fugir, ele não quer cumprir aquilo que Deus mandou para ele. E o livro do Jonas, ele é todo interessante, porque o que acontece? Deus dá uma ordem para ele e Jonas diz: eu não vou para Nínive. E às vezes a gente pensa que o Jonas não quer ir para Nínive porque aquele povo era muito malvado e talvez ele tivesse medo daquele pessoal, que o que fazer com eles se eles eram tão agressivos assim na guerra e tudo mais. Mas quando a gente vai lendo o livro de Jonas, a gente vai perceber que o Jonas não quer ir para Nínive porque pode acontecer de que aquele povo, ouvindo a palavra de Deus, se arrependesse e fosse salvo. E o Jonas não quer a salvação daquelas pessoas. Dá para imaginar isso? Um profeta de Deus que não quer a salvação das pessoas. E por isso ele foge. É interessante de observar que ele, que se diz o profeta de Deus, ele embarca num navio onde está cheio de gente pagã, gente que adora tudo que é outros deuses, não quer saber do Deus verdadeiro. E aí acontece aquela tempestade. Vocês lembram essa tempestade que acomete o navio? Eles começam a se perguntar o que aconteceu aí, que está essa tempestade. Alguma coisa alguém fez contra o seu Deus. E eles começam a se perguntar e lançam sorteios, e daí vão descobrir que o Jonas é o culpado. E aí eles se perguntam: mas o que você fez? E o Jonas enche o peito para dizer: eu sou profeta do Deus vivo, Deus verdadeiro, né? E eu estou fugindo da presença dele. E aqueles pagãos dizem: mas
Como é que você faz uma coisa dessa? Se o teu Deus é verdadeiro, veja, eles nem ouviram pregação do Pedro, eles já têm temor desse Deus verdadeiro. E o Jonas então diz: vamos resolver o problema da tempestade, podem me jogar na água. E a gente pensa que o Jonas está querendo ser bacana com essas pessoas que estavam no barco. E nada. O Jonas, ele mais ou menos disse para Deus assim: olha, ok, você deu uma chacoalhada no mar aí, você está querendo que eu vá para Nínive, mas eu não vou nem Porto para Nínive. Pode me jogar na água. Ele quer ser afogado, né? E os marinheiros jogam ele no mar, cessa o vento, né? E os marinheiros, eles pedem perdão para Deus porque tinham jogado o Jonas na água. Olha só, os marinheiros se convertem, né? Eles têm um encontro com Deus e o Jonas não quer saber de cumprir o plano de Deus. E ele é profeta de Deus. Aí Deus manda o peixe, né? Para comer o Jonas, levar o Jonas até lá na praia, perto de Nínive, e o peixe daí vomita o Jonas lá. E Deus aí é muito esperto, né? Porque o Deus dos ninivitas era representado por um peixe. Então quando o Jonas é vomitado lá, a turma já pensa: opa, o que esse cara vem aqui, né? Deus já prepara a coisa. E lá vai o Jonas então fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, pregar lá na cidade de Nínive, né? E o Jonas então, ele faz uma pregação que a gente pode dizer assim que foi a pior pregação que alguém já fez dentro da Bíblia. Ele vai lá e não diz quem mandou ele, o que era para condenar, mas ele simplesmente diz, se você ver lá no capítulo 3, verso 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação do Jonas. Ele não disse quem mandou, o que estava acontecendo, para que era para se arrepender ou não, simplesmente ele diz isso, né? E dessa pregação tão bichuruca dele, aí nos é contado que toda a cidade de Nínive se converteu a Deus. Toda a cidade de Nínive se arrependeu, inclusive o rei se arrependeu, inclusive os animais, diz que até as vacas se arrependeram, né? Você consegue imaginar isso, né? Claro, vaca não precisa se arrepender, eu acho, né? Mas o livro de Jonas quer de novo mostrar: olha, o profeta de Deus não quer obedecer o que Deus mandou para ele. E até uma vaca se arrepende com a pregação mal feita como o Jonas fez, porque Deus quer salvar essas pessoas e o Jonas não está em sintonia com ele. Depois da pregação do Jonas, você vai ver no capítulo 4 que ele sai da cidade e ele quer ver então o fogo cair em cima da cidade e Deus destruir tudo. Ele disse: agora eu fiz a pregação, disse que a cidade vai ser subvertida, vai ser destruída, vamos ver a cidade destruída. E Deus ouve o arrependimento das pessoas e ele se compadece, perdoa as pessoas daquela cidade e salva aquelas pessoas, né? E o Jonas fica louco da vida com nós. Mais ou menos ele diz: sabe por que eu fugi lá de Jope, fui para Tarsis? Porque eu sabia que ia dar isso. Tu é um Deus misericordioso e vai salvar. Eu não queria que eles fossem salvos. E o livro de Jonas termina com Deus dizendo: puxa, será que eu não vou ter compaixão de pessoas que não sabiam nem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Tem um episódio antes ali que o Jonas está com muito calor, né? Deus faz crescer uma planta que cobre ele. Daí Deus depois seca a planta e o Jonas fica louco da vida, bravo que aquela planta morreu. Daí Deus disse: pois é, daquela plantinha que você não plantou, que você não regou, que morreu, você ficou tão sentido que ela morreu, mas e essas pessoas? Você não tem compaixão? O Jonas está totalmente fora de sintonia para com Deus. Essa é a história do Jonas, né? Então a gente não pode contar no culto infantil também, não sei se foi contado assim quando eu vi aquela vez, que o Jonas é um profeta herói assim da parte de Deus. Não, o Jonas está fora de sintonia com Deus e não cumpre o plano de Deus para com ele e para com o povo de Israel. Por outro lado, o nosso amigo Pedro, a gente leu só um trechinho aqui de ele indo na casa desse homem Cornélio. Se você começa a ler no capítulo 10, você vai perceber que o que está acontecendo aqui é depois da ressurreição de Jesus, da vinda do Espírito Santo, do Pedro pregar em Jerusalém e as pessoas se converterem à fé em Jesus Cristo, dele pregar depois em Samaria e o pessoal se converter a Jesus Cristo. Agora eles têm que dar um passo para alcançar os gentios, os povos que não eram
o povo judeu. Né? E ele recebe então, da parte de Deus, uma visão, aonde Deus fez descer diante dele um lençol cheio de animais impuros que os judeus não podiam comer, e Deus disse para ele: Pedro, escolhe um bicho aí, mata e come. E o Pedro disse: não, Senhor, são impuros esses animais. E Deus disse para ele: aquilo que eu considero puro, você não deve considerar impuro. E o lençol é recolhido. E lá vem mais uma vez, e uma terceira vez que o lençol vem as mesmas palavras. Parece que o Pedro é um camarada que precisa sempre de 3 vezes, né? Ele negou Jesus 3 vezes, ele foi restaurado 3 vezes, agora tem que ter 3 vezes o lençol, e daí Deus diz a mesma coisa para ele. E quando Pedro termina de ter essa visão, bate na porta da casa onde ele está pessoas que vêm da casa desse homem chamado Cornélio, porque o Cornélio, na mesma hora, teve uma visão de Deus, que Deus disse para ele: vai na cidade de Jope, tal endereço você vai encontrar um homem chamado Simão Pedro, manda chamar ele na tua casa, que ele vai trazer boas novas para você. E o pessoal bate na porta, e aí o Pedro, vai receber esse convite, e os versículos que nós lemos foi justamente quando ele obedeceu a Deus. E foi na casa desse homem, o Cornélio, que era um centurião romano, um gentil, portanto o judeu achava que ele era impuro, mas aquilo que Deus considera puro, não é para considerar impuro. O Pedro vai na casa do Cornélio, e lá aconteceu que ele pregou o Evangelho, e a gente vai ver dentro do capítulo 10, exatamente como ele pregou o Evangelho também para os judeus. Ele não fez que nem o Jonas, assim, vamos fazer qualquer pregaçãozinha aí, porque não é para salvar os gentios. Ele fez a mesma pregação, só que Deus atrapalhou ele, brincadeira, né? Porque ele nem terminou de pregar, Deus enviou o Espírito Santo sobre os gentios, e eles creram e eles se tornaram cristãos antes que o Pedro terminasse de pregar. Mas o Pedro é um modelo, é o símbolo daquele que está em sintonia com Deus e faz o que é a vontade de Deus. E essas duas histórias, elas estão ligadas justamente por isso, né? Numa mesma cidade, na cidade de Jope, não é por acaso que na Bíblia está o registro da cidade, tem 2 caminhos diferentes. Um caminho que é aprovado por Deus e um caminho que é rejeitado ou reprovado por Deus. O Jonas, ele vai ser aquela pessoa dentro da Bíblia que representa a rejeição ao plano de Deus com a humanidade. E o Pedro vai ser o símbolo, o modelo daquele que está em submissão ao plano de Deus e cumpre o plano de Deus com a humanidade. A gente pode fazer uma conexão mais abrangente com esses 2 personagens e com esses 2 acontecimentos, porque são momentos diferentes, mas eles são paralelos dentro daquilo que a gente pode chamar de uma história da salvação de Deus. Deus, num determinado momento da história, queria salvar todas as pessoas, todas as nações, por meio do testemunho do povo de Israel. E o Jonas é o representante de que isso não aconteceu. O povo de Israel se desviou do propósito de Deus de salvar todas as pessoas do mundo pelo testemunho do povo de Israel. E o Pedro, ele é o representante do que vai acontecer depois de Jesus, que é a igreja de Jesus Cristo. E ele é o modelo daquele que cumpre o propósito de Deus com a humanidade. Para a gente entender melhor, eu coloquei um desenho que está em parte ali, nós temos que completar esse desenho aqui. E a gente vai encontrar dentro da Bíblia como um todo, se a gente lê ela de capa a capa, uma história que pode ser resumida mais ou menos assim. Deus, quando criou o universo, criou os seres humanos, Deus queria fazer história com todas as pessoas. O nome que a gente tem lá no primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva. Assim a gente chama em português. Eu vi antes o pastor Hildo aqui não conseguindo falar os nomes aqui, é só traduzir para o português significa fácil. Adão e Eva é nome em português, mas Adão significa humanidade e Eva, a mãe da humanidade. Deus queria fazer uma história de amor com toda a humanidade, e assim é dentro do Jardim do Éden. Claro que depois a gente sabe que Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles não quiseram fazer história com Deus, mas Deus queria fazer história com eles por toda a eternidade, Eles pecaram,
e Deus continua insistindo de querer que todas as nações façam história com Ele, e a gente vê isso representado na história do nosso amigo Noé. O que aconteceu com o Noé? Ele é lembrado por causa de quê? Me ajude? Ele fez uma arca, porque Deus mandou um dilúvio, porque Deus resolveu o seguinte: a humanidade ficou tão malvada, tão perversa, que não queria história com Deus, que Deus resolveu: vou fazer um novo começo. Vou mandar um dilúvio, destruir tudo, mas eu vou preservar uma família, para que comece de novo e a gente possa ter chance de uma história de salvação com essa humanidade. Só que depois do dilúvio, né, a humanidade cresceu de novo, e você pode conferir lá na sua Bíblia, logo após o relato do dilúvio, nós temos a Torre de Babel. E a Torre de Babel é de novo toda a humanidade dizendo para Deus: olha, nós queremos o céu, nós vamos construir uma torre para chegar no céu, mas nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. Esse é o resumo de Babel. E Deus então vai começar a sua história de salvação chamando um casal, Abraão e Sara, e vai formar um novo povo. Gênesis 12, verso 3, 1 a 3, lá tem esse chamado de Abraão, e lá Deus diz: eu vou fazer de você bênção para todas as famílias da terra. Olha lá, Deus não queria só o povo de Israel, bênção para todas as famílias da terra, né? E o que vai acontecer então é que Israel também rejeita essa história de Deus por meio deles. E o Jonas é o representante máximo dessa rejeição. Deus enviou também os seus profetas ainda, depois que o povo em geral ele tinha rejeitado a proposta de Deus. E os profetas, então, eles são considerados como um resto fiel ainda, dentro do povo de Israel. E eles anunciam a salvação de Deus e que a salvação vai alcançar todos os povos. Mas isso também não alcançou todos os povos. E o que Deus então fez? Ele enviou Jesus Cristo para fazer ou trazer a possibilidade de que houvesse salvação para todas as nações. Jesus Cristo então vem a esse mundo, se torna ser humano, é o Deus que encarna, que se torna uma pessoa como nós e leva sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades e nos traz salvação. E a partir de Jesus então nós temos um movimento que vai acontecer com os discípulos de Jesus. Veja que agora começa o funil ir para o outro lado, né? Os discípulos eles correspondem ao resto fiel lá dos profetas, que começam a anunciar a salvação em Jesus para alcançar todos os povos. E a partir do testemunho dos discípulos surge a igreja. E a igreja continua anunciando a salvação para todos os povos. E o Pedro é esse representante de que vai alcançar todas as nações. Vai chegar na casa do Cornélio, um gentil. Só para a gente ter uma ideia, o povo judeu ele dividia a humanidade em duas categorias. Existiam os judeus e os gentios. Quando chegou na casa de um gentil e ele creu no Senhor Jesus, quer dizer, foi restaurado aquele plano que Deus tinha com a humanidade, né? Por aquilo que Cristo fez no testemunho da igreja. E olhando o quadro lá, o que vocês acham, ou quem é que vocês acham que Deus quer alcançar por meio da igreja? Todas as nações. Se você ler a Bíblia, esses dois funis que a gente tem. Começa vindo lá na salvação de Deus com Adão e Eva, com toda a humanidade, vai passar por esse caminho que vai chegar em Jesus. E quando você lê o Apocalipse dá uma visão de que todas as nações vão estar perante Deus. E aqueles que creem no Senhor Jesus vão poder desfrutar da salvação eterna diante de Deus. Então Pedro e Jonas, eles são aqui modelos, né? Um negativo da rejeição do plano de Deus e outro um modelo positivo da submissão ao plano de Deus. E isso ajuda a gente agora a ter essa visão do nosso lugar nesse mundo. Nós confessamos que cremos no Senhor Jesus, e se nós cremos no Senhor Jesus, nós somos o que naquele quadro? Somos igreja, discípulos, e somos igreja de Jesus Cristo. O nosso lugar no mundo
é testemunhar o amor de Deus para alcançar todas as nações. Todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir da salvação em Cristo Jesus. Nós, como igreja, comunidade, Bom Pastor, Paróquia Unidos em Cristo, e até o nome agora eu não sabia do nome, e o desenho que eu coloquei ali é exatamente isso. Né? Isso é uma igreja, pessoas unidas em Cristo, e por isso unidas umas com as outras. Nós somos corpo de Cristo na terra, por meio do qual o próprio Cristo quer agir e alcançar todas as pessoas. E nós somos, pela graça de Jesus, aquele que está lá em cima, somos parte da salvação em Jesus Cristo. Ele nos incluiu na salvação. Nós não fizemos nada por merecer, mas Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação e nos chamou à fé. Ao mesmo tempo que nós somos parte da salvação, incluídos na graça de Deus, nós somos o que está aqui embaixo, participantes da salvação. Nós não só estamos incluídos na salvação de Deus, mas nós somos convocados, nós somos vocacionados pela graça de Deus de continuar a história da salvação aqui onde nós estamos. Não é assim que nós vamos morrer pelos pecados das outras pessoas. Isso Jesus Cristo fez e está resolvido isso para todas as pessoas. Mas nós vamos continuar a história da salvação justamente testemunhando do amor de Deus para as outras pessoas. Nós somos corpo de Cristo, e a carta aos Efésios vai dizer que esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça é o próprio Cristo. E acontece assim, nós experimentamos isso na nossa vida, né? Que a nossa cabeça ela tem pensamentos, né, de como o nosso corpo deve agir, né? Ou se eu quero pegar esse passador aqui de slide, né, a minha cabeça está olhando e quer pegar isso aí. Agora, se o meu corpo não está em sintonia com a minha cabeça e fazer esse movimento de pegar, a minha cabeça não vai poder pegar esse passador. A mesma coisa acontece com a igreja. Jesus quer salvar todas as pessoas, quer que o Evangelho dele chegue a todas as pessoas. E do jeito que ele apresenta a sua ideia para nós dentro da Bíblia, ele quer fazer isso por meio de nós. E nos convida a estar em sintonia. Convida a gente a imitar o Pedro e não o Jonas. A imitar o Pedro e não o Jonas. De querer, como ele quer, a salvação de todas as pessoas. De tentar perceber como ele deseja, como a gente pode alcançar as outras pessoas. Esse é o nosso lugar no mundo, nós estamos inseridos dentro dessa história da salvação. E gente, é um privilégio tremendo, porque não existe sentido mais sublime para a vida do que ser parte da salvação de Deus e ser participante da salvação de Deus. Não existe. Pessoas podem ter planos muito interessantes aí para essa vida, mas a gente já fala, são planos para essa vida, não são eternos. O único plano que é eterno é esse plano da salvação de Deus, e Ele convida a gente a participar. Essa é a visão que eu queria repartir para vocês, né? Não é difícil de a gente entender, mas ela é desafiante para cada um de nós. Ela é desafiante. Diante dessa visão, nós somos convidados também não só a tomar conhecimento dela, mas nós somos convidados a examinar nós mesmos, como pessoa e como comunidade. Se nós estamos em sintonia com esse plano de Deus, ou se nós estamos rejeitando esse plano de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nosso reformador, Martinho Lutero, ele dizia uma frase que é muito importante para nós lá que estudamos um pouco mais de teologia. Ele diz: olha, o bom teólogo, a boa teóloga, consegue distinguir sem separar lei e evangelho. Aí a gente cita o Lutero assim para ser mais chique, né? A gente mostra ele assim. Mas o que o Lutero queria dizer, olha, que a palavra de Deus, ela sempre alcança a gente como lei e como evangelho. As duas coisas vêm juntas sempre. E o que ele queria dizer com isso? Que a mesma palavra de Deus, ela vai alcançar a gente como lei, por quê? Porque ela traz uma exigência. E trazendo uma exigência, ela também nos acusa. E quando ela nos acusa, ela nos condena. E ela nos confronta também. Porque a palavra de Deus escolhe o que Deus quer, qual é o plano de Deus, e pergunta: e aí, como é que está a tua vida
de acordo com essa vontade de Deus. Está de acordo ou não está? E ele dizia que a mesma palavra também vem para nós como Evangelho. E o Evangelho, ele oferece para nós alguma coisa. O Evangelho, ele nos defende diante de Deus. O Evangelho, ele nos justifica diante de Deus. E por isso ele nos conforta. E essa palavra que nós ouvimos hoje à noite, que fala que nós somos então parte da salvação e participantes da salvação em Jesus Cristo, ela quer num primeiro momento vir para nós como meio e trazer alguns questionamentos para nós e fazer a gente pensar a respeito disso. Que questionamentos, que confronto essa visão da história da salvação traz? E agora a gente tem que pensar para a minha visão de vida. É a maneira como eu enxergo a vida, eu pessoalmente? Esse plano de Deus que começa com toda a humanidade, que vai terminar com toda a humanidade, em qual Ele quer acolher todos em Jesus Cristo. Eu tenho essa visão? Essa é a visão que nós temos como comunidade. Então, como é que nós como comunidade enxergamos a nossa existência nesse mundo? Essa é a minha visão de igreja. Gente, isso é a parte dura da palavra de Deus, né? E a gente vai perceber que a maneira como nós vivemos, as prioridades que nós temos, aonde nós investimos a nossa vida, isso indica a nossa visão de mundo. Se a gente diz, eu tenho essa visão, é bíblica, essa é a mesma que eu tenho, mas olha como é que a vida está sendo vivida, e aí a gente vai perceber se é realmente essa visão ou não. E a gente precisa perguntar isso. Nós somos constantemente tentados a não ter essa visão que Deus tem da história da humanidade e da história da igreja. E facilmente nós caímos nessa tentação, né? A vida nesse mundo, para muita gente, se limita apenas a essa vida. E nós somos incentivados, nós somos assediados a pensar que a vida é só para isso que nós estamos vivendo aqui. Disso a gente percebe o quê? Gente que vive só para o materialismo, gente que vive pensando que a gente está aqui para acumular muita coisa, para ter muitas posses, para ser muito rico, para desfrutar muitas coisas. É uma visão que não está de acordo com a visão que Deus tem. Muitas pessoas têm uma visão também de que nós viemos a esse mundo a passeio. E por isso então o passeio tem que ser bem divertido. A gente não pode assumir responsabilidade, a gente não pode fazer alguma coisa que talvez não é assim da vontade da gente, a gente só faz aquilo que é da nossa vontade. Uma coisa que eu tenho percebido assim, e me assusta muito, né? As gerações mais novas, elas estão sendo ensinadas constantemente que elas não devem amadurecer. A vida é um eterno jardim de infância, que a gente está aí para se divertir, que a gente está aí para curtir, que a gente está aí para fazer o que a gente gosta e os outros respondem pela nossa irresponsabilidade. Infelizmente a gente vê, a coisa está ficando desse jeito, né? E isso demonstra que a gente é assim influenciado por outra visão que não vem da palavra de Deus, da vontade de Deus. A mesma coisa acontece com a igreja, né? Quando a igreja ela não é mais peregrina nessa terra, a gente não está mais com a visão que vem da parte de Deus, né? E não sei se vocês têm percebido, tem muitas igrejas por aí que elas anunciam, né, que Deus ele está presente na nossa vida só para abençoar a nossa vida terrena. Você vai ficar mais rico, você vai ter mais realizações, você vai ser mais feliz, e é tudo só para essa vida. Evangelho enganoso, evangelho que não é verdadeiro, né? A igreja tem que se instalar no mundo e aproveitar o mundo, porque afinal de contas somos filhos do reino. O evangelho é enganoso. Por isso é importante a gente ter essa visão que a Bíblia traz para nós, do nosso lugar no mundo. Nós somos igreja, nós estamos aí para testemunhar de Jesus, alcançar todas as nações, e
e nós vamos participar da eternidade com Deus. Esse é o altar, né? Mas a gente precisa pegar essa visão e questionar a própria vida, né? Questionar se a gente é parecido com o Jonas ou se a gente é parecido com o Pedro. Sei que o negócio é pesado, tá? Porque primeiro eu tinha que perguntar para mim mesmo, né? Como é que é a minha visão? A gente percebe que nem sempre é assim como deveria de ser. Essa é a lei da palavra. É isso que ela quer fazer. Desalojar a gente para a gente perceber aonde a gente está. Mas também a gente tem que receber essa palavra como o Evangelho. E a gente pergunta que presente, que conforto essa visão da história da salvação oferece para a minha visão de vida, para a minha visão de igreja, para a minha visão também de liderança numa igreja, né? A palavra de Deus, ela anuncia que o plano de Deus com a humanidade não mudou. O plano de Deus com a sua igreja não mudou. Está valendo ainda, mesmo que tenha pessoas que não estão de acordo com esse plano. Continua valendo isso, Deus ainda quer isso. E quem sabe hoje à noite, Ele chama a gente ao arrependimento, a rever a nossa visão de vida e perceber que Ele tem uma visão de vida que é verdadeira para nós. É um convite, essa palavra de Deus, para entregar-se, para viver com essa visão que a gente inclusive chama de fé. Fé é exatamente isso. Eu estou inserido nessa história da salvação de Jesus. Fui incluído nela e eu sou participante dela. E é isso que vai durar por toda a eternidade. O plano de salvação de Deus com todas as pessoas que Ele quer alcançar. E é um convite para a gente se entregar a isso. É um convite para a gente entender que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos a caminho do objetivo final da nossa vida. Nós ainda estamos nas penúltimas coisas. Não na última. A última é o reino de Deus que vem na sua totalidade. Nós somos peregrinos. E enquanto nós estamos a caminho, nós podemos convidar outras pessoas pela pregação do Evangelho, por gestos de amor, para que elas possam também conhecer a salvação e fazer parte e ser participantes da história da salvação. Eu, você, a comunidade do Bom Pastor, a Paróquia Unida em Cristo, somos convidados a viver sob essa perspectiva. Viver sob essa perspectiva. Essa primeira palestra, então, ela é um convite. É um convite para a gente questionar a visão de mundo que a gente tem. Questionar como é que a gente se entende nesse mundo. É uma palestra que vem nos convidar também a ajustar a nossa visão para que a gente veja o mundo com o olhar de Deus, né? E a gente é convidado a partir dessa palavra a orar, a pedir que Deus constantemente ajude a gente a questionar para que a gente está vivendo. A orar para que Deus constantemente lembre para a gente desse plano da salvação que Ele tem conosco, por meio de nós também. A orar que a gente se entregue a isso, que a gente louve a Deus por isso, que a gente celebre a Deus, que a gente tenha paixão por isso. Antes o pastor Hildo falou da paixão pela missão de Deus. Orar para que Deus conceda isso a nós, para que Deus, no poder do Espírito Santo, nos faça nos envolver com essa missão de Deus e que a gente possa agir de modo digno daquilo que Deus quer de nós. Nós somos convidados por essa palestra, né, a agir em conformidade com esse plano de Deus internamente, a lembrar que nós somos corpo de Cristo aqui na terra. E o corpo, como é que ele funciona? Os membros, os órgãos, as partes cuidam uns dos outros. Quando o nosso corpo começa a competir, né, uma parte com outra, um órgão com outro, é doente, né? Mas ele coopera, ele cuida, né, uns dos outros, né? Internamente nós somos convidados a viver do perdão, do ânimo uns para com os outros, do cuidado uns com os outros, do promover o crescimento da fé uns dos outros. E nós somos convidados também a agir conforme esse plano de Deus externamente, com o nosso testemunho do Evangelho,
lá onde a gente está vivendo, né? Lá com a nossa vizinhança, lá com os nossos colegas de trabalho, lá na escola, lá onde a gente estiver, testemunhar de Jesus Cristo para as outras pessoas e agir como pessoas cristãs que têm na sua ação também manifestações do caráter de Deus nesse mundo. Nós somos convidados a isso. Então, queridos, nós estamos ainda num canteiro de obras, voltando lá para aquela imagem lá no início. Nós somos igreja atuando na história da salvação. E vem daí a pergunta para nós: o que você está fazendo? Tomara que a gente, como igreja, não diga assim: eu estou pagando os meus pecados. Dizer, eu estar envolvido na igreja é um castigo, né? É um fardo para mim que eu tenho que fazer isso. Tomara que a gente não diga também: eu estou sustentando a minha família, quer dizer, é minha obrigação. Eu tenho uma tradição e eu tenho uma obrigação e eu vou fazer isso, né? Mas tomara que quando perguntem para a gente o que nós estamos fazendo, nós possamos dizer: eu estou construindo uma catedral. Eu estou vivendo e vivenciando a salvação de Jesus Cristo. Eu faço parte, eu sou participante da história da salvação. Que nós hoje possamos sair daqui pensando também nessas 3 respostas aqui. E a gente possa chegar a uma conclusão de qual é a minha resposta. Qual é a minha resposta? Qual é a resposta de nós como comunidade? Desejo que Deus Ele acompanhe a cada um de vocês, a todos nós, a continuar refletindo sobre isso, né? E a chegar a uma conclusão. E se por acaso a gente chegar a uma conclusão de perceber: puxa, eu estou fora do que Deus deseja também. Não esqueça que Deus só mostra isso para a gente, para quê? Para chamar a gente de volta aos planos dele, para chamar a gente de volta à visão que Ele tem na nossa vida, né? Os planos que Ele tem com toda a humanidade. Que Deus assim abençoe a todos nós. E amanhã de manhã nós continuamos refletindo. Se nós achamos nosso lugar no mundo, amanhã nós vamos conversar como é que nós agimos então dentro desse nosso lugar. Como é que nós ocupamos esse lugar que Deus colocou a gente nesse mundo? Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, pela provocação que nos fez. As perguntas que eu fiz no início: por que estamos aqui? Creio que já encontramos a resposta. A palavra nos ajuda a entender por que estamos aqui. Não estamos aí por acaso, mas porque Deus tem um plano. Por que nós ainda estamos aí, Alzira? Deus tem planos para todos nós. Convido assim para nos colocarmos em oração, diante daquilo que ouvimos, provocados por essa palavra, provocados a refletirmos, a respondermos para nós mesmos. Que bom que também nós temos essa oportunidade do individual com Deus. Deus que conhece o nosso coração melhor que nós mesmos, melhor do que o nosso cardiologista costuma dizer. Deus vai também ouvir o meu e o teu coração agora, quando nos dirigimos a Ele em oração. Querido e amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pela palavra que tu nos deste nesta noite para refletir, pela mensagem, pela reflexão que o pastor Marcelo nos trouxe a partir da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em todos os tempos, lugares e épocas, tu não desististe do ser humano. Pelo contrário, continuaste apostando e continuas apostando em nós. Por isso, assim como já refletimos em outro momento aqui na comunidade, Deus é mais teimoso do que o alemão. Deus é teimoso, Ele teima em nos salvar. Obrigado, porque isso é a mostra do teu imenso amor para conosco. Que a palavra do qual nós ouvimos
possa ir conosco nesta noite, nos levando à reflexão, a podermos responder, e de preferência como Pedro, responder positivamente a este plano de salvação para nós, individualmente em primeiro lugar. Mas que a partir de tomarmos conhecimento, aprendermos e apreendermos para a nossa vida, recebermos para a nossa vida, possamos então também olhar para as outras pessoas e assim como Pedro dar testemunho. Queremos aqui como comunidade, ó Deus, agradecer-te por tantas e tantas amostras do teu agir entre nós. Entre elas nós podemos dizer e lembrar aqui, quando olhamos para a presença do Alziro aqui entre nós. Isto é a amostra do teu agir em todos os tempos e lugares. Quando lembramos do Alziro, nós vamos lembrar de tantas outras situações das quais claramente enxergamos o teu cuidado e o teu agir também na recuperação da saúde física. E desta forma, nós queremos colocar todas as pessoas enfermas que lutam pela saúde física na tua presença, mas também aquelas que lutam por saúde psíquica, mental, mas também espiritual. Ó Deus, confiamos todas elas na tua presença para que possam encontrar a oportunidade por meio da ação do teu Espírito Santo. Porque nós somos seres integrais criados por ti e quando espiritualmente não estamos bem, também o nosso corpo manifestará sinais. Por isso, tudo entregamos em tuas mãos, todas as pessoas que de alguma forma sofrem com a enfermidade. Se for do teu querer, restabeleça por completo em todas as áreas a saúde, seja física, psíquica, emocional ou espiritual. Queremos confiar também diante de ti as famílias e pessoas enlutadas. Ó Deus, toma em tuas mãos as pessoas que sofrem pela saudade, pela despedida. Mesmo que o coração tenha firme esperança da vida eterna, mas nós sabemos como isto muitas vezes nos tira o sono, nos traz tristeza. Mas alimenta sempre em nós, a partir do plano salvífico do qual nós ouvimos, a firme esperança de que aqui neste lado do céu tu já caminhas conosco. E que quando chamas alguém, ou até mesmo quando nos chamares para o outro lado do céu, tenhamos a certeza que somos incluídos e envolvidos nesse teu plano de salvação. Tudo mais, Senhor, que está guardado em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, confiamos diante de Ti, quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, quando juntos dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos assim ainda nos assentar. Convido para cantarmos o próximo hino, que será o hino da nossa oferta de gratidão. Este hino, convido ao Asi para vir à frente. Este hino tem o título Salvação e que nos lembra a história da mulher hemorrágica que toca no manto de Jesus e tem a sua saúde não somente física, mas também espiritual restabelecida. Também a nossa saúde Deus quer restabelecer de forma plena, porque Ele quer vida saudável para todos nós. Cantemos juntos este hino. Muita gente se achega curiosa para ver tudo que vai acontecer. Nós convidamos que Jesus cura doentes, entrega novas curas para quem
Convido assim a recebermos a bênção, com a qual também queremos voltar para os nossos lares. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz, e te dê também a certeza do plano de salvação que Ele tem para mim, para ti e para toda a humanidade. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, servindo ao Senhor com alegria, e amanhã de manhã nos encontraremos todos aqui com mais aquelas pessoas que vocês irão convidar, ainda dá tempo. Queremos encher esse espaço para estarmos em comunhão na palavra e